Olá! Neste vídeo mostraremos uma aplicação de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem através da modelagem matemática, trataremos sobre o sistema massa-mola e apresentaremos o caso do movimento harmônico amortecido crítico. Os componentes deste grupo são David Cortez, que sou eu, e Pedro Alves. Vamos lá então para a nossa aula de equações diferenciais. Para a realização desta atividade, tivemos que obter alguns itens de fácil acesso: suporte com mola, detergente líquido, copo transparente, régua e um objeto, que no caso escolhemos dois pezinhos. Então, qualquer objeto pode ser utilizado para executar este procedimento experimental. É importante salientar que em física existem três tipos de amortecimentos que merecem destaque para o nosso caso de estudo. O movimento harmônico simples, que é o MHS, o movimento harmônico amortecido, MHA, que é o nosso caso, e o movimento harmônico forçado, MHF. Para entender o movimento harmônico amortecido, precisaremos falar um pouquinho sobre o movimento harmônico simples, o MHS. Temos aqui uma representação, temos uma mola, um bloco, ou pode ser representado por qualquer corpo. Então aqui é o nosso MHS, e nele existem a presença de algumas forças, como por exemplo a força peso, que é a massa do objeto, a massa do corpo, vezes a constante gravitacional, que no caso essa constante gravitacional ela é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Temos também a presença de uma força elástica da mola. A força elástica da mola ela é representada por Fe. Fe que é igual a menos Kx, onde K representa a constante elástica da mola e X vai representar o deslocamento. Aqui a gente tem também o sinal negativo. Esse sinal negativo ele tem um significado físico. Isso indica que esta força elástica ela é contrária ao movimento. Por isso que o valor ele é negativo. Lembrando também que isso aqui equivale à lei de Hooke. Essa constante elástica ela vai representar, mais uma vez, a rigidez da mola. O quão rígida essa mola é. Quanto maior o valor da constante, maior a rigidez da mola. Vamos falar agora sobre o caso do movimento harmônico amortecido, que é o nosso objeto de estudo. Diferentemente do MHS, que é o movimento harmônico simples, neste tipo de sistema oscilatório, temos a presença de mais forças. Então aqui podemos ver através dessa representação uma mola, um objeto, um corpo de massa M. Também podemos perceber que este corpo ele está imerso em um fluido. E aí este fluido ele vai determinar o tipo de amortecimento do sistema. Se vai ser um amortecimento crítico, subcrítico ou supercrítico. Vemos aqui a presença da força peso, que já falamos sobre ela anteriormente, o empuxo, lá das aulas de fenômenos de transporte, a força elástica da mola, e também podemos ver uma força que passa despercebida por muita gente, que é a força de atrito viscosa, também vista em fenômenos de transporte na parte de fluidos, do estudo de fluidos. Então, esta força de atrito viscosa é simplesmente a força que as partículas do fluido exercem sobre o objeto.
Os fenômenos oscilatórios eles estão presentes no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, um avião, quando ele está voando, ele pode ser atingido por fortes rajadas de vento, e estas rajadas de vento podem fazer com que o avião ele comece a oscilar. Uma outra aplicação seria o caso dos amortecedores dos veículos, né, automotores. É importante salientar, gente, que sempre que a gente precisa simular ou analisar esse tipo de aplicação em engenharia, é importante que a gente utilize a modelagem matemática. Então, a gente faz uso de um modelo matemático e, através deste modelo, chegamos a uma equação diferencial. Vamos agora tratar sobre a modelagem, né? Fazer a modelagem matemática do nosso sistema massa-mola. Então, vamos aqui fazer mais uma vez a representação do sistema oscilatório. Vamos desenhar aqui um bloquinho, né, de massa M. Então, podemos observar o nosso bloquinho. Este bloco ele está imerso em um fluido. E existem algumas forças atuando sobre esse sistema, né? Vamos recapitular estas forças agora. Temos aqui a força peso, o empuxo, a força de atrito viscosa, que é FA, a força elástica da mola. E para fazer a modelagem matemática desta situação, a primeira coisa que deveremos fazer vai ser a aplicação da segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, ela diz que o somatório de todas as forças atuantes em um sistema, ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração, né? E aqui eu vou escrever para vocês algumas informações importantes, algumas variáveis importantes. K, que é a constante elástica da mola. M, que é a massa do objeto. A vai ser a amplitude de oscilação. FA é a força de atrito viscoso. E B, ela é específica. B é uma constante que ela vai depender da viscosidade do fluido. Continuando a nossa modelagem matemática, temos aqui pela segunda lei de Newton que o somatório de todas as forças existentes no sistema vai ser igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração. A gente pode reescrever isso aqui como somatório das forças. FE, que é a força elástica, mais FA, força de atrito viscosa, é igual a MA. Isso aqui a gente pode reescrever FE como menos KX. E esta força aqui, FA, a força de atrito viscosa, ela pode ser representada por menos B.
menos B vezes a velocidade. É igual a MA. Algumas considerações importantes. Quem é a velocidade em relação à derivada? A velocidade ela vai ser a derivada primeira do espaço em relação ao tempo. Então, aqui vai ficar menos kx menos b vezes dx dt. É igual a ma. A é a aceleração. Mas quem é a aceleração em relação à derivada? É a derivada segunda. D quadrado x dt. Agora, a gente pode simplificar esta equação, multiplicando toda a equação por menos 1 e dividindo por m. Vai ficar d quadrado x dt mais b sobre m dx dt mais kx sobre m igual a zero. Podemos reescrever toda essa equação como x duas linhas mais b sobre m x' mais kx sobre m é igual a zero, que é uma equação diferencial homogênea de coeficientes constantes. Temos aqui, né, então, a nossa ED homogênea de coeficientes constantes. E agora vamos mostrar como resolver este tipo de equação diferencial. Bom, gente, agora vamos resolver a equação diferencial que acabamos de modelar. E para isso a gente vai fazer o uso de uma equação auxiliar. Então a equação, a nossa ED, ela é x duas linhas mais b sobre m x' mais k sobre m, que é igual a zero. Por se tratar de uma equação homogênea, né, com coeficientes constantes, a gente vai ter que usar uma equação auxiliar. Então, nossa equação auxiliar será j ao quadrado mais b sobre m vezes j mais k sobre m é igual a zero. Para isso, teremos que aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Vamos aqui para o nosso discriminante, nosso delta. Temos que b ao quadrado, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser, quem é b? B vai ser b sobre m ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é k sobre m. Aí vocês perguntam, quem é b? Para o caso do amortecimento crítico, que é o amortecimento que estamos tratando, b ele vai ser igual a 2 vezes a raiz de km, onde k vai ser a constante da mola e m vai ser a massa do objeto. Logo, a gente tem que delta é igual a 2 raiz de km sobre m
ao quadrado menos 4km. 4km. E aqui a gente vai cancelar essa raiz. Teremos que 4km sobre m ao quadrado menos 4k sobre m é igual a zero. Então, o meu discriminante, ele vai ser igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem na equação auxiliar duas raízes reais iguais. Então, temos a presença de duas raízes reais e iguais. E uma dessas raízes será j vai ser igual a menos b sobre 2a, duas vezes a. E a outra j vai ser igual a duas vezes a raiz de km sobre 2m. A gente corta. Aí logo a gente tem o quê? Logo, temos que j vai ser igual a raiz de km sobre m. O que é que a gente pode observar aqui? Com os valores das raízes da equação, a gente pode encontrar a solução da ED, da equação diferencial, né, para solucionar esse tipo de equação, que é uma equação homogênea de coeficientes constantes. E assim, como a gente está trabalhando com esse tipo de equação diferencial e delta ele é igual a zero, a solução de x ela vai ser a seguinte: x é igual a C1, que é uma constante, vezes exponencial de menos jt, esse j aqui é a raiz, né? E o t é uma variável independente, mais C2, que é uma outra constante, vezes a variável independente, vezes uma exponencial elevado a menos j vezes t. No caso aqui temos C1 e C2 como constantes. Essas constantes elas ainda não foram encontradas, né? Vamos utilizar o PVI para encontrar os valores dessas constantes. No experimento que realizamos em casa, foi possível aplicar os valores para PVI. Então, no nosso procedimento experimental, encontramos x igual a A. Esse A é a amplitude, certo? Que é o deslocamento máximo, que a gente, no caso, inicia com o deslocamento máximo, e o tempo ele é igual a zero, e t é igual a zero também. Deslocamento máximo e t igual a zero. O que isso quer dizer? Isso significa que no início do experimento, antes de soltar o objeto, o corpo, o deslocamento é máximo. Logo, temos que x igual a A e t igual a zero. O deslocamento aqui ele é máximo. Deslocamento máximo quando t é zero. Continuando aqui, então temos que para x de t com t igual a zero, no início, né, do experimento, o deslocamento ele vai ser A. Logo, em x de zero vai ser igual a zero. Aí, substituindo,
Na nossa equação temos C1 vezes exponencial de J, que é a raiz, vezes T. Só que T vai ser quem? T vai ser 0. Mais C2 vezes T, T é 0, vezes exponencial de menos J vezes T, que é 0. A gente sabe que tudo isso vai ser igual a 0. Ah, desculpa, tudo isso aqui vai ser igual a A. É logo C1, que é a nossa constante 1, vai ser igual a A. No experimento que a gente realizou em casa, a gente vale salientar que medimos o valor da amplitude, e o valor dessa amplitude foi de 0,05 metros. E a gente aplicou a seguinte condição de contorno: x igual a A, que a amplitude ela é máxima quando t é igual a 0. Agora a gente vai aplicar outra condição de contorno, que é a condição para quando x ela é igual a 0. X é igual a 0. O tempo é máximo. Então, quando x é igual a 0, significa que a massa já estava no ponto de equilíbrio. E ela chegou nesse ponto de equilíbrio quando o tempo ele foi máximo. Então, x do tempo máximo, vai ser igual a C1 vezes exponencial de menos J vezes tempo máximo mais C2 vezes tempo máximo vezes a exponencial de menos J vezes o tempo máximo. Tudo isso aqui vai ser igual a 0, que é a posição que o objeto se encontra. E a gente já sabe que C1 é igual a 0,05. Logo, 0,05 vezes exponencial de menos J vezes T máximo mais C2 vezes T máximo vezes a exponencial de menos J T máximo é igual a 0. E aí, simplificando, temos que a exponencial de menos J vezes o tempo máximo multiplicado por 0,05 mais o tempo máximo vezes C2 é igual a 0. Só que isso aqui nunca vai ser 0. A equação ela só vai zerar se a gente fizer o quê? Se isso aqui for 0. Então, a gente pode fazer o seguinte: 0,05 mais tempo máximo vezes constante 2 é igual a 0. E o C2 ele vai ser igual a menos 0,05, que a gente já tem encontrado, sobre o tempo máximo. Mas quem é o tempo máximo? No experimento que a gente fez, foi necessário fazer uma média aritmética do tempo máximo, para tratar estatisticamente os dados, os erros, né, do experimento. Então,
essa média aritmética que a gente encontrou foi de 0,3633 segundos. Foi bem rápido. Logo, C2, a nossa constante 2, vai ser menos 0,05 sobre 0,3633 segundos. Aí, continuando aqui, como já encontramos as duas constantes C1 e C2, a gente tem agora que substituir na fórmula da equação, que é x igual a C1 vezes exponencial de E na menos JT mais C2 vezes T vezes E na menos JT. Aí aqui o x de t vai ser igual a 0,05 vezes exponencial de menos raiz de km sobre m. Aqui era mais, mas só vai ficar menos por causa lá do coeficiente, que estava negativo, 0,05 sobre 0,3633 vezes t vezes exponencial de menos raiz de km sobre m vezes t. Esta equação aqui, ela vai fornecer a posição de acordo com o tempo, do caso do movimento harmônico amortecido crítico. Aí para o líquido que usamos, né, que foi o detergente, a sua viscosidade para a massa, que foi a massa foi igual a 0,107 quilogramas. E colocando os valores das constantes elástica e da massa, a equação vai ficar assim: x de t é igual a 0,05 vezes E na menos 14t mais 0,005 sobre 0,3633 vezes t vezes E na menos 14t. E essa equação aqui é a equação utilizada no nosso caso, do detergente, com todas as informações, constante da mola, a massa. E as variáveis que influenciaram o nosso experimento foi a amplitude, o tempo. Boa noite. Aqui estarei aplicando a transformada de Laplace para a equação diferencial de segunda ordem, dada pela 28, e colocada na forma padrão da equação, a 29. Desenvolvendo-as, nós encontramos a equação 30, onde nós separamos os termos e colocamos-nos cada lado da igualdade, dada pela equação 31. Sabendo que 2 vezes a raiz quadrada da constante elástica vezes a massa sobre a massa é igual a 28,02, nós podemos isolar o xs e substituir a 32 na equação de xs isolado, onde nós vamos encontrar a equação 33, onde separadamente nós pegamos o numerador e igualamos a zero, onde encontramos um delta igual a zero, que com ele nós achamos um S igual a menos a raiz quadrada da constante elástica vezes a massa sobre a massa, dada pela 36. Logo, aplicando frações parciais, nós encontramos um xs igual a sobre S mais raiz quadrada da constante elástica vezes a massa sobre a massa, mais B sobre
abre parêntese, S mais a raiz quadrada da constante elástica vezes a massa sobre a massa, fecha parêntese, ao quadrado, onde A e B são constantes conhecidas, respectivamente, por 0,05 e 0,702. Com essa equação, dada pela 38, dada pela 39, com os valores de A e B já substituídos, nós aplicamos a transformada de Laplace inversa, onde na forma padrão nós temos na equação 40. Desenvolvendo-as, nós encontramos uma função xt aplicadas com exponencial e isolando os termos de cada lado da igualdade e igualando os coeficientes, nós temos A igual a x0 igual a 0,05. Isolando o B na equação 43 e substituindo A, nós o encontramos como 0,702. Nesse trabalho, nós tivemos a chance de aplicar a modelagem para uma equação diferencial ordinária de segundo grau homogênea de coeficientes constantes, que através da análise do diagrama de corpo livre, fomos capazes de analisar esses movimentos em teoremas matemáticos e comprovando cientificamente. Essa EDO foi resolvida com a ajuda da equação auxiliar e as constantes da solução foram descobertas aplicando o problema de valor inicial encontrado no experimento, onde, dessa forma, nós fomos capazes de encontrar a equação diferencial que rege o movimento de um sistema massa-mola amortecido. Como referência, nós usamos o livro Cias com Física Moderna.